E eu vou falar então de alguns valores e princípios que a família deve trabalhar. E eu vou começar pela autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando do poderio, né? Veja só o que diz o texto. Eu sei que as mulheres já vão fazer cara feia para mim, né? Mas tudo bem. Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim: mulheres, sujeitem-se, vou falar de novo, tá? Sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido, agora maridos, ouçam isso, é o cabeça da mulher. Agora tem uns maridos aí que não tem cabeça nenhuma, né? Vamos falar a verdade, né? Mas, por favor, marido, você tem que entender isso. Você é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então existe uma estrutura formada por pai, mãe, filhos, que foi modelada a partir da estrutura da própria Trindade, para que, por meio dessa estrutura, projeto que Deus chamou família, cada membro, pai, mãe, filhos, possam aprender valores e princípios para viverem dentro do reino de Deus, para serem parte do reino. Então, um desses valores é autoridade. A autoridade é o poder de se fazer obedecer. E em nossos dias, o poder da autoridade tem sido constantemente questionado. Não existe mais respeito às pessoas que são revestidas de autoridade. Ninguém obedece em nossos dias a mais ninguém. Quando não existe mais respeito à autoridade, não existe também como vivemos em sociedade. E é por isso que nós estamos numa sociedade caótica. Nenhum grupo social subsiste se não houver bem definido quem manda e quem obedece. E antes que todos nós venhamos nos rebelar, como a cultura emergente vem divulgando, nós precisamos entender o valor disto. Nós precisamos olhar para o modelo bíblico a partir da Trindade, que é o que nós estamos fazendo. E eu quero que você entenda que, ainda que sejamos todos iguais diante de Deus, ainda que o pai, que a mãe, que os filhos, diante de Deus, sejam todos iguais, a oração do pai não é maior ou melhor do que a da mãe ou que a dos filhos, porque para Deus todos somos filhos. Ainda que sejamos dessa forma, Deus nos colocou diante de uma estrutura onde cada um tem uma função nessa estrutura, tem um papel dentro dessa estrutura familiar, assim como eu mostrei para vocês na Trindade. E cada um deve respeitar o outro dentro do seu exercício, dentro da sua função. Veja só, eu não estou aqui falando de uma obediência cega, tá? Não é disso que eu estou falando. Sabe, de alguém que manda simplesmente porque ele se considera mais forte, né? É o homem machão, quer chegar em casa e acha que vai mandar na mulher porque, afinal de contas, eu tenho muco que você não tem. Não é isso. Não estou falando disso, isso é machismo e não existe espaço na vida da igreja para isso. Assim como também não existe espaço na vida da igreja, do projeto de Deus, para esse movimento chamado feminismo. Eu não estou falando de mandar porque é mais rico, ou que manipula o ganho, né? Porque hoje muitos casamentos acabam assim, não é?
é o marido que às vezes, sabe, oprime a mulher, porque afinal de contas, quem paga aqui a conta? Nunca ouviu isso? O que é? Quem manda aqui sou eu, porque eu que pago a conta. E hoje as mulheres também fazem isso agora, né? A mulher fazendo assim. Quem paga a conta agora sou eu, né? Não é mais o homem, e a mulher vai tomando conta. E eu não estou falando de poderio, de autoridade baseado nisso. Isso é uma coisa errada, né? Nós precisamos viver dentro da estrutura ensinada por Deus, onde Deus deixa muito claro o papel de cada um dentro desta estrutura, quem exerce a autoridade e quem obedece. A família é a estrutura que deve ensinar seus membros a viverem debaixo da autoridade, ensinar a viver debaixo da autoridade. Dentro de casa é preciso existir o exercício da autoridade. Então eu vou dizer para você, pai, você precisa, às vezes, bater na mesa, no bom sentido aqui, tá? E deixar claro para seus filhos quem manda. Você não pode ser manipulado pelos seus filhos. Muitas vezes você vai ter que bater na mesa, e volta a dizer, tá? Figuradamente, né? Quem manda? Pai, quem manda aqui sou eu, menino. O filho precisa aprender que existe autoridade, que a autoridade precisa ser respeitada. E se você não ensinar isso para o teu menino de pequeno, ele depois vai chegar e vai bater nos professores na escola. Porque ele não sabe quem é autoridade. Ele aprendeu que na casa dele ele é autoridade, no fim ele manipula os pais, manipula todo mundo e acha que pode fazer isso com os professores, ou ele vai amanhã depois fazer isso com o policial, e vai... Por quê? Porque não se ensina em casa sobre autoridade. É preciso que a gente comece a fazer isso nos nossos lares. Mas tem que fazer isso quando o filho ainda é pequeno. Você não vai tentar fazer isso depois na adolescência que a coisa vai pegar. Porque você não semeou e não trabalhou isso direito. Você, esposa, você precisa saber que a autoridade maior em sua casa é do seu marido. Você manda no filho, mas deve obediência a seu marido. Marido, você deve compreender que você está também sujeito à esposa e no filho. Preste atenção nessa... A estrutura familiar a partir da autoridade. Foi assim que Deus fez. Pai tem autoridade sobre a mãe. A mãe tem autoridade sobre os filhos. Não tem flecha de volta, não. Obediência. Filhos obedecem a mãe e o pai, em contrapartida, não é? A mãe deve obediência e sujeição ao pai. Eu sei que falando isso, talvez muitos aqui já estão olhando e falando, pô, esse pastor é conservador. Não achava que ele era assim. A Bíblia diz isso. Agora tem uma coisa, muda para mim, por gentileza. Agora eu quero que você entenda isso aqui, pai. A bola não está com tudo isso que você está pensando, não. Preste atenção. Voltamos aqui. Então você viu como é que funciona. Mas Deus é tremendo, né? Deus diz assim, Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros. Aí, entenda agora isso aqui, pai. Preste atenção. Você que é marido, homem, preste atenção, tá? Você está sujeito à esposa, está sujeito aos seus filhos. É uma sujeição baseada no amor. Por isso Jesus diz, marido, ame a sua esposa como eu amei a igreja. E Jesus amou a igreja de tal forma que ele se sujeitou a todas as coisas, inclusive foi para uma cruz por causa dessa igreja. Quando você, marido, entender que você deve amor
a sua esposa, os seus filhos, e que esse amor que se espera de você é uma entrega plena de você para eles, você pode ter certeza que a sua esposa e seus filhos vão ter prazer em respeitar a sua autoridade, em ser obediente, porque há amor de verdade nessa relação. Amor de Cristo, amor que se doa, amor que se entrega, amor. E nós todos, segundo Efésios, estamos sujeitos, na verdade, uns aos outros. Mas dentro do nosso papel lá dentro da casa, a mulher tem uma sujeição especial ao seu marido. Por isso Jesus diz, a Bíblia fala isso, ensina. Mulher, sujeite-se ao seu marido. Mas isso não isenta o homem de estar sujeito. Porque tanto o homem quanto a mulher se unem e se tornam uma só carne. Você vai destruir a sua carne? Se você não cuidar de si mesmo, quem vai cuidar? E a sua esposa agora é uma carne com você que você precisa cuidar, amar, satisfazê-la, olhar para ela com apreço. Então lembre-se disso, sempre sujeitem-se uns aos outros. A nossa sociedade ela está se afundando por causa do abandono do princípio da autoridade. E é em casa, é lá, você que está aqui hoje, Deus te trouxe para essa responsabilidade. Na sua casa é que você vai começar a ensinar o que é obedecer. E obedecer simplesmente porque se deve obediência à autoridade. O filho tem que começar de pequeno a entender que ele deve obedecer. Não, eu só vou obedecer se o senhor fizer. Não, você vai obedecer porque tem que obedecer, filho. Acabou. Veja só, quando eu obedeço, somente porque eu concordo com aquilo que foi me pedido, somente quando eu entendo o que foi me pedido, de fato eu não estou obedecendo. Eu estou servindo a mim mesmo, porque aí opa, isso aqui me interessa. Isso aí você fala para o teu filho assim, vai lá comprar uma coca para ele, vai. Aí você pede para o filho, leva o lixo. Não, estou fora. Essa obediência feita só quando lhe traz benefício não é obediência. Ele não está aprendendo a obedecer. Ele está fazendo um jogo de interesse. Isso é bom para mim? Opa, então estou dentro. Não, isso aqui eu não gosto, eu não concordo. Eu não obedeço, aí já levanta. O filho precisa aprender a obedecer. Há muitas coisas que nós precisamos obedecer. E nós não gostamos, né? Você tem que pagar IPTU. Você gosta de pagar IPTU? Você gosta de pagar IPVA? Mas eu tenho que me sujeitar à autoridade para o bem maior de todos. Então nós precisamos aprender isso. Se Josué, não tivesse ouvido a Deus e obedecido a Deus na sua ordem, as muralhas de Jericó não teriam caído. Agora pensa só, Josué, guerreiro, era alguém que estava acostumado já a lutar agora, essa altura. Aí ele recebe a seguinte ordem de Deus. Deus diz para ele assim, Josué, você vai acordar cedo com todos os teus soldados, tá? E levanta e vai todos os dias dar uma volta, 7 voltas. Né? Você vai dar 7 voltas em volta da muralha de Jericó. Aí Josué talvez pudesse falar, mas Deus, para quê? Não, faça, porque daí eu vou cair. Mas como que isso? Vou ficar dando volta lá e o pessoal olhando, pensando que a gente é bobo. Circula aí 7 vezes. Aí vem no outro dia, 7 vezes. Aí vem no outro dia, 7 vezes. Por 7 dias, né? Fazendo isto, 7 vezes. Ele não questionou Deus. Se ele entendeu, não entendeu. Deus mandou, eu obedeço. Nós precisamos que nossos filhos entendam isso. Às vezes,
Você pode não entender nem compreender, mas você precisa aprender a obedecer, porque o obedecer sem compreender e entender é o obedecer de confiar. Eu confio que meus pais sabem o que estão fazendo, eu confio que Deus sabe o que está fazendo, e a nossa relação com Deus, ela acaba sendo afetada por isso, porque nós aí começamos a não mais obedecer, não, eu não obedeço. Deus fala que Deus tem que me dar primeiro todo o mapa, explicar as regras, como é que é o negócio, não é? Abraão chega a Deus, mas espera aí, Deus, não, vai que depois eu te mostro. Ele levantou, pegou tudo e foi.